Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos falar sobre condução 1D em regime transiente. Eu vou dividir essa parte, igual como dividi a anterior, em duas. A primeira parte, essa eu vou falar agora só a parte da teoria em si, de como que funciona o cálculo, e na segunda parte eu vou falar do código. Tudo bem? Então, o que é condução em regime transiente? Lembrando, condução é o problema físico de condução de calor, um D que é em uma dimensão, ou seja, uma barrinha, em regime transiente, ou seja, eu vejo a variação conforme o tempo. Exemplo, imagina que aqui é a barrinha, tá? Eu estou vendo ela no tempo zero, por exemplo. Tá vendo que o azulzinho podemos entender como uma cor mais fria, e foi adicionada uma fonte de calor aqui. Daí no tempo 1 começou a conduzir mais calor para cá, no tempo 2 foi indo para lá, no tempo 3 expandiu um pouco mais, o amarelinho é o intermediário, e assim vai indo até em um momento estabilizar tudo, tá bom? Entrar numa condição estável. Ou seja, você vai ter vários resultados conforme o tempo for avançando. Tudo bem? Como é que fazemos o código então? Nós vamos pegar a nossa equação da condução, tá? E o que acontece? Vamos eliminar duas dimensões. Estamos trabalhando com uma, então só fica a dimensão do x. Não tem condução interna. Porém, como há variação do tempo em regime transiente, esse termo aqui, ó, não é igual a zero, esse da direita. Então temos esse termo aqui. Então ficou essa equação, um pouquinho mais complexa que a anterior, né? Mas não é também muito difícil. Bom, para isso nós vamos resolver de outra forma, como que nós utilizamos no exercício passado, que era a condição de regime permanente. Era um método implícito. O que é um implícito? Você fazia uma matriz, tá? Por quê? Porque eu precisava, por exemplo, para calcular o meu nó do meio, eu precisava do nó da direita e do nó da esquerda. Porém, eu não tinha nenhum desses dados. Não tinha como isolar uma variável. Então, eu gerava um sistema linear. Com esse sistema linear, eu resolvia por Gauss. Esta é uma forma de resolver implicitamente. Porém, no método explícito, tu pode separar as variáveis. Tu pode pegar a equação, você vai ver que tem um termo só que você não tem, você joga para um lado, todo o resto você tem os dados para o outro, e calcula a temperatura, como através das diferenças adiantadas. Até que não coloquei, vamos olhar aqui para cima, só para vocês verem a equação. Mais para frente, mais para cima. Opa, já passei. Diferenças adiantadas. É muito similar às diferenças centradas, mas é aplicado de forma diferente, tá? Vamos ver aqui. Então, essa aqui ao quadrado, a gente substitui por isso daqui, tá bom? Essa equação igual como era na diferenças centradas, só que o que acontece? Agora você tem um item a mais, que é o tempo, que é o J. Ou seja, eu estou avaliando no tempo J. Tudo bem? E o ΔT se substitui daquela forma das diferenças adiantadas.
Porém, o que acontece? É j mais 1 menos t na j. Ou seja, eu tenho todos os meus elementos estão em um tempo. Posso chamar de tempo, seja qual for, tempo 1 segundo. E eu tenho um termo só que está a um passo à frente. Por isso, diferenças adiantadas. Ou seja, se meu passo é de 0, 1 e eu estou no segundo 1, o j vai ser o equivalente a 1 segundo e o j mais 1 será o tempo no tempo 1,1 segundos. Entenderam? Então o que acontece? A gente pode juntar, não é obrigatório, K1 ser considerado K ou e o Q, tá? Para você poder juntar eles e jogar o único termo que você não tem para o lado esquerdo. Porém, para isso funcionar, você precisa de mais um dado, tá? Você não vai ter só a temperatura da esquerda e da direita. Você vai ter também um chute inicial de temperatura, tá? Ou seja, no tempo 0, você tem que ter já a temperatura das pontas. Neste caso, a gente está considerando com fontes de calor as pontas. E no meio, você precisa ter a temperatura, ou não um chute inicial. Vamos dizer que na ponta é 10 e lá é 0, só para coincidir também. Então posso dar um chute inicial de... Posso dizer que estava tudo a mesma temperatura de 0, e daí foi incluída uma fonte de 10. Ou então uma outra temperatura diferente. Enfim, isso vai depender de cada problema. E o que as diferenças adiantadas vão fazer? Imagina este termo aqui. Tá? Para a gente calcular ele nas diferenças centradas, que foi o método anterior, nós precisávamos da coluna D e da coluna F e dele mesmo para entrar no sistema linear, né? Aqui é similar. Você vai precisar dos três, mas não para calcular este elemento aqui. É para calcular este. Então, este elemento, que agora eu coloquei a borda, este aqui vai depender destes três, tá bom? Por isso, adiantado, você pega o que está aqui e joga para frente. Tudo bem? Então, é basicamente desta forma que funciona o modelo, tá? Então, era isso que eu tinha que falar na parte 1. Na parte 2, vamos botar em prática e falar do código. Beleza?